Fiorentina vive uma das piores temporadas de toda a sua história, e isso acontece às vésperas do centenário do clube em 2026. Vem comigo que eu vou explicar tudo o que está acontecendo na Viola. Depois de 15 rodadas do campeonato italiano, a Fiorentina soma apenas 6 pontos, não venceu nenhuma partida e ocupa a lanterna da Série A na temporada 25-26. Um cenário que parecia impensável poucos meses atrás. Para entender o tamanho do desastre, é preciso voltar no tempo. Essa é a primeira vez na história que a Fiorentina passa 10 rodadas iniciais sem vencer na elite italiana. Nem nos momentos mais sombrios, como no rebaixamento nos anos 90 ou a falência no início dos anos 2000, o clube viveu algo assim. A única campanha parecida é a de 1928-1929, temporada de estreia da Fiorentina na Série A. Naquele ano, o time somou apenas 3 pontos nos 10 primeiros jogos e acabou rebaixado na última colocação. Quase um século depois, o alerta voltou a soar em Florença. A temporada começou já turbulenta fora de campo. Mesmo após terminar a Série A passada em sexto lugar, chegar à semifinal da Conference League e fazer a melhor campanha do clube em 9 anos, o técnico Raffaele Palladino deixou o cargo. Oficialmente, a saída foi consensual. Na prática, o que pesou foram divergências internas com o diretor desportivo Daniele Pradi. Palladino saiu deixando um time competitivo, organizado e com jogadores em alta, como Moise Kean, que viveu a melhor fase da carreira, marcando 25 gols em 44 jogos, e De Gea, que voltou a atuar em alto nível depois de sair do Manchester United. Para o lugar de Palladino, a Fiorentina apostou em um nome experiente, Stefano Pioli, campeão italiano pelo Milan e que retornava ao clube com um contrato de 3 anos, pensando justamente no projeto do centenário. Sob o comando de Pioli, a Fiorentina não engrenou e o desastre começou. Foram apenas 2 pontos nos primeiros 4 jogos da Série A, e a equipe afundou rapidamente na tabela. Enquanto isso, a pressão da torcida aumentava. Os protestos passaram a ter um alvo claro, o diretor Daniele Pradi, que estava no clube desde 2019. Faixas, cartazes e adesivos tomaram os arredores do estádio Artemi Franchi. Para os ultras, Pradi simbolizava anos de erros, como vendas mal explicadas, contratações caras que não rendiam e decisões impopulares, como negociações com a rival Juventus. Pradi, todos os caminhos levam a Roma. Pegue um e vá embora, dizia uma das faixas dos ultras. O próprio dirigente assumiu publicamente a culpa pelo desempenho da Fiorentina. Disse que recebeu 90 milhões de euros para montar o elenco e que se alguém era responsável pelo fracasso, esse alguém era ele. Mesmo assim, a situação ficou insustentável. Pradi deixou o cargo no dia 1º de novembro. Pouco depois veio mais uma derrota, dessa vez para o Lecce, em casa, em um jogo tratado internamente como vida ou morte. O resultado empurrou a Fiorentina para a última colocação, e com isso Stefano Pioli também caiu. Com apenas 4 pontos somados, a diretoria apostou em Paolo Vanoli, ex-Turino, para tentar salvar a temporada, mas o caos já estava instalado. Vanoli estreou com empates contra Genoa e Juventus, o que trouxe um leve respiro. Só que a crise voltou com força após uma derrota para o AEK Atenas na Conference League, e foi aí que o clima explodiu. Edin Dzeko fez um desabafo público pedindo apoio da torcida durante os jogos, e não vaias. Dias depois, protagonizou uma cena rara. Usou um megafone para falar diretamente com os torcedores após mais uma derrota. Só que nada disso surtiu efeito. Em campo, o time seguia desorganizado, tenso e sem confiança. Contra o Sassuolo, a Fiorentina fez uma de suas piores atuações da temporada. Uma discussão entre Moise Kean e Mandragora sobre quem bateria um pênalti virou o símbolo do desastre que virou a temporada. Moise Kean, que foi o artilheiro na temporada passada, marcou apenas 2 gols em 14 jogos até aqui no campeonato. O atacante Roberto Piccoli, contratado por 25 milhões de euros do Cagliari, marcou apenas 2 gols em 15 jogos até aqui. Fazzini e Son, meias que custaram mais 25 milhões, mal jogaram até o momento. Em meio ao caos, a única pequena luz veio na Conference League. A Fiorentina venceu o Dinamo Kiev por 2-1, com gols de Kean e Gudmundsson, e segue muito viva no torneio. Mas, no campeonato italiano, a realidade é cruel. Com a chegada do Natal, apenas 2 clubes ainda não venceram nas 5 grandes ligas da Europa. Um deles é o Wolverhampton, que já vinha mal de outras temporadas, e a Fiorentina. No último fim de semana, a Viola encarou o Verona, que era o vice-lanterna, em um confronto tratado como decisivo para se manter na elite italiana. Em casa, o clube conseguiu ser derrotado nos acréscimos e agora amarga uma longa distância de 8 pontos para o Parma, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E assim, depois de uma temporada promissora, o futebol virou um pesadelo profundo em Florença.
A Fiorentina, que meses atrás brigava na parte de cima da tabela, hoje luta contra o próprio colapso. Se nada mudar, o clube corre o risco real de cair para a Série B justamente no ano em que completa 100 anos de história.